Oi, eu sou Marina Oliveira e já estou aqui para fazer um react do vídeo do Fefoverso com o título Trump versus Taylor Swift. Que surto foi esse? E sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Antes de começar o vídeo, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês viram que o Diddy finalmente foi preso? Eu tenho um vídeo aqui só sobre a queda dele. Eu vou deixar linkado aqui em cima, caso você queira entender mais sobre essa prisão que parou todos os noticiários de cultura pop. Eu acho que não é tão necessário assim fazer um novo vídeo só pra contextualizar essa prisão. Mas, se vocês fizerem muita questão, deixa aí nos comentários, tá? Aqui no Fefoverso a gente já falou sobre briga de irmãs, de ex-casal, de colegas de trabalho, mais briga entre diva pop e político, acho que é a primeira vez. Hoje a gente vai falar desse cenário caótico entre a cantora Taylor Swift e o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Para vocês Que mulher bonita, né? Eu parei bem na foto dele, mas ela é muito bonita, né? Nossa, ela é muito linda. terem uma noção do nível que isso chegou, o ex-presidente já fez até post nas redes sociais dizendo em alto e bom tom que odeia Taylor Swift. Quer entender o que diabos está acontecendo e por que o Trump odeia a Taylor Swift? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Só vou me apresentar primeiro, caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso. Aqui a gente fala sobre cultura pop, filmes, séries, fofocas de famosos, treta do mundo das celebridades, aparentemente treta política também, acabou de cair aqui no nosso gancho. Então se inscreve aí pra não perder nada e se você puder me seguir nas redes sociais eu vou ficar muito feliz. Eu sou @FefoCaires, Fefo, meu nome, em todos os lugares. Lembra que isso rima, tá? E quando você abrir o Instagram, já procura. Olha, pra você entender o que é que tá rolando agora, eu preciso pintar uma imagem na sua cabeça. Como vocês devem se lembrar, a Taylor iniciou a sua carreira cantando música country. E existe uma regra básica pra quem entra nesse meio, que é: nunca fale sobre política. Isso tem muitas camadas, a principal delas é que há um estereótipo sobre o fã de música country. Ele provavelmente é branco, conservador, mora no sul dos Estados Unidos e vota pelo Partido Republicano. Como eu disse, é um estereótipo e ele pode não corresponder 100% à realidade, mas já é o suficiente para colocar uma nuvem de medo em cima de todos os artistas do country. E não há exemplo melhor do que eu tô falando do que o que aconteceu com o trio The Chicks. O grupo country era um fenômeno nos anos 90, até que em 2003, poucos dias antes do presidente George Bush autorizar uma invasão americana no Iraque, elas se posicionaram contra o governo dele, dizendo que sentiam vergonha dele ser do mesmo estado que elas, o Texas. Depois dessa declaração, a mídia detonou o trio e elas sofreram uma repressão gigantesca, com os fãs jogando o CD no lixo e botando fogo. Até as rádios de country iniciaram um boicote e pararam de tocar as músicas delas. Tinha dono de rádio, o cara do estereótipo que eu te falei, postando foto jogando dardos num cartaz das meninas. Tinha comentarista político indo na TV e falando: essas aí precisam levar uns tapas pra aprenderem. Quando eu te digo que elas foram detonadas, Isso tudo só por falarem o seu posicionamento político. Eles não são a favor da liberdade de expressão? Então, meu anjo, por que tá se doendo tanto com isso? pela mídia, elas foram detonadas mesmo. Uma carreira de anos com milhões de álbuns vendidos praticamente aniquilada por causa de um comentário, sinceramente, bobo sobre o então presidente. Por isso estou aqui te lembrando de que os primeiros 7 anos de carreira da Taylor Swift foram no country. E por um bom tempo ela seguiu a máxima desse universo, que é não se posicionar sobre política. E isso não é uma coisa que vem sem um lado negativo também. Na época das eleições de 2012, antes do Obama se reeleger, tinha artigo questionando se o álbum Red, lançado em outubro daquele ano, era uma mensagem subliminar sobre a orientação política da Taylor, já que vermelho é a cor que representa o Partido Republicano. Lá, 12 anos atrás, a Taylor se negava a comentar e sempre escapava das perguntas políticas, dizendo que pesquisava o suficiente para se manter informada, mas que... Impressão minha, ela tá mais bonita hoje em dia. Agora, olhando assim, talvez seja o cabelo dela. O cabelo dela, a cor do cabelo dela talvez não favorecesse ela. Aquele negócio lá da colorimetria, né? Talvez o cabelo dela não valorizasse tanto
a pele dela, enfim. Mas hoje em dia ela tá muito mais bonita. Muito mais bonita. O que que aconteceu, gente? Eu já achava ela muito bonita, mas agora, olhando assim, essas imagens antigas, realmente ela ficou bem mais bonita depois, né? Bem, hoje em dia. Se sentia insegura para falar sobre de forma pública. O silêncio, como eu te disse, predominava. E só para ressaltar, eu não tô aqui falando sobre o que o maior fã de Taylor Swift do mundo achava sobre ela. Talvez essa pessoa já soubesse que ela não compactuava com os pensamentos do Partido Republicano. Eu estou aqui te dizendo o que a mídia achava, o que a imprensa pensava, qual era a visão do público geral. De que lado será que a Taylor Swift estava em toda essa briga política? A gente não sabia. Eis que em 2014 acontece uma coisa importante para nossa linha do tempo. A Taylor começa a popificar o seu conteúdo. E foi uma mudança da água pro vinho, porque a Taylor estava vindo de um cenário onde as pessoas evitavam ao máximo falar sobre política para entrar num mercado que cobra posicionamento. Os artistas pop precisam falar alguma coisa, ou não espere que a internet vá te poupar. E parece que a Taylor demorou um pouco para entender isso, e num primeiro momento decidiu continuar quieta. Tanto é que em 2016 a artista foi muito criticada por não ter se posicionado sobre a disputa política entre Hillary Clinton e Donald Trump. Várias divas pop estavam lá, levantando a bandeira: Miley Cyrus, Lady Gaga, Katy Perry. Eu não sabia dessa história dela, de que ela veio do country e que isso é completamente diferente das divas pop, né? Então, assim, de verdade, eu não sabia que tinha essa diferença tão grande. Eu sabia que ela não se manifestava politicamente, mas eu não sabia o porquê disso, que há anos atrás ela não se manifestava dessa forma. Então, de fato, eu entendo o lado dela de não se posicionar lá atrás, né? Entendo o porquê que ela não se posicionava e agora faz todo sentido pra mim, sabe? Enquanto a Taylor mantinha um silêncio absoluto. Isso inclusive custou algumas carreiras, né? Mas mesmo assim as cantoras estavam ali dispostas a comprar toda e qualquer luta para não deixar o candidato republicano vencer, o que acabou acontecendo. O silêncio de Taylor Swift deu a impressão de que ela apoiava o Trump, ou no mínimo não se incomodava com a eleição dele. A galera acreditava que o ato dela não falar nada era porque ela consentia com o rumo que o país estava tomando. Sabe aquela máxima de que quem não fala nada tá do lado do opressor? Era basicamente isso. E essa não era uma percepção só nossa, só do público de fora, porque pessoas próximas a Taylor também tinham essa dúvida. Um exemplo disso aconteceu ali por volta de 2017, 2018, quando a Taylor estava dando rolê de carro com o Todrick Hall e ele perguntou para ela o que ela faria se ela tivesse um filho gay. Ela respondeu sem parar para pensar que se ela tivesse um filho gay, ele seria gay. E daí? Qual que é o ponto da pergunta? Para ela, a resposta era tão óbvia que isso fez ela se questionar sobre qual imagem estava passando para as pessoas. Como assim alguém precisa me perguntar o que eu faria se tivesse um filho gay? Como assim não é óbvio? A Taylor contou em entrevista que isso fez ela perceber que estava começando a pagar o pato por não expor os seus pensamentos. Parece que ela não estava sendo aberta com o que ela acreditava. O primeiro posicionamento político da Taylor viria em 2018, nas eleições para deputados e senadores dos Estados Unidos. Esse despertar político dela foi registrado no documentário Miss Americana, que está disponível na Netflix. Naquele ano, pela primeira vez, a Taylor abriu o seu voto para o público. Ela estava do lado do Partido Democrata, apoiando Phil Bredesen e Jim Cooper. Mas vir a público não foi fácil, tá? E a Taylor Swift foi desencorajada pelas pessoas de manifestar a sua opinião. O próprio pai dela não era fã dessa ideia e tentava tirar a filha desse caminho, dizendo que ela ia cortar o público dela pela metade e ainda estaria colocando em risco. Spoiler. Hoje ela é uma das, se não a maior cantora da atualidade e é a primeira cantora a se tornar bilionária apenas com a música, porque os demais se tornaram porque eram donos de viraram donos de gravadora ou donos de outras coisas, enfim. E ela é a única não, foi a primeira bilionária, entendeu? Então, tipo assim,
se for levar em conta que diversas outras cantoras já estão na indústria há muito mais tempo do que a Taylor, é só parar pra analisar que ela de fato virou bilionária porque ela não reduziu o público dela. Pelo contrário, o público dela não deixou de acompanhá-la por causa disso. Sua segurança e a segurança da outra metade, que continuou com ela. Foi preciso muita discussão para Taylor dizer, emocionada, que o pai precisa perdoar ela, porque ela vai fazer isso de qualquer jeito. Abre aspas. Eu preciso ficar do lado certo da história. No seu pronunciamento, a Taylor publicou um texto dizendo: no passado, eu relutava em expressar publicamente minhas opiniões políticas, mas, devido a vários eventos na minha vida e no mundo nos últimos 2 anos, me sinto muito diferente em relação a isso agora. Acredito na luta pelos direitos LGBTQIAP+, e que qualquer forma de discriminação com base na orientação sexual ou gênero é errada. Acredito que o racismo por mais que eu seja muito pequena, eu também tô lutando pra não falar muito sobre política e tudo mais há muito tempo. Mas eu percebi que isso tá me podando, me limitando muitas vezes, porque eu tenho mais medo de perder um público que eu ainda não conquistei do que conquistar e cativar um público que talvez realmente queira ficar comigo do início ao fim, sabe? E esse tipo de coisa, esse tipo de coisa me toca muito, porque é o básico, sabe? A verdade é que existem pessoas que são contra a existência de LGBTs, sabe? E eu entendo que o mundo tá mudando muito rápido, eu entendo que as coisas estão ficando um pouco confusas, mas simplesmente está sendo minado o direito de pessoas homossexuais, por exemplo, saírem na rua de mãos dadas. A gente não tá nem falando de demonstrações públicas de afeto, de beijo na boca, de qualquer coisa do tipo. Não, um casal gay não pode sair na rua de mãos dadas, porque eles correm o risco de serem agredidos física e verbalmente, né? Pelo amor de Deus, cara. sistêmico que ainda vemos nesse país contra pessoas racializadas é aterrorizante, repugnante e prevalente. Por fim, os candidatos que a Taylor apoiou não conseguiram se eleger. E em resposta, o Trump comentou que depois do pronunciamento dela, ele gostava 25% menos das músicas dela. Mesmo com a derrota, a Taylor não se abateu e se tornou uma voz ainda mais potente durante a era Lover. Em junho de 2019, no mês do orgulho, ela lançou o clipe de You Need to Calm Down e convidou diversas celebridades que fazem parte da comunidade LGBTQIA+ para participar dele. Junto, a cantora criou uma petição em apoio à lei. Eu fico imaginando muitas vezes, sabe? Tipo, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás até mesmo, pessoas como essas se escondendo, fingindo, tendo que se moldar ao que as outras pessoas querem, sabe? Ao que as outras pessoas querem que elas sejam, né? E ver isso, eu tô pausando pra não chorar. E ver isso é muito lindo, é muito, realmente muito lindo ver que pessoas LGBT estão tendo cada vez mais espaço, sabe? Eu acho que a gente não chegou nem a 2% do que a gente deveria chegar, sabe? Mas tá evoluindo e ao mesmo tempo que tá evoluindo, eu sinto que parece que regride, sabe? Algumas pessoas evoluem, outras regridem pra caramba, enfim. Nesse caso, eu acho muito lindo que essas pessoas tenham essa oportunidade do lado de uma cantora tão importante quanto a Taylor Swift, né? E da igualdade, um conjunto de medidas legais que visava proteger os norte-americanos da discriminação. Alguns meses depois, pro The Guardian, a Taylor falou abertamente sobre ser contra o governo Trump, dizendo que o então presidente era um cara autoritário. Além disso, ela disse que um dos motivos de ter ficado quieta em 2016 foi o estado de saúde da sua mãe, que estava doente, além de toda a confusão entre ela, Kim Kardashian e Kanye West, que explodiu bem nessa época. Mas em 2020 a coisa foi diferente. Com a possibilidade do Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre essa treta da Kim Kardashian com a Taylor Swift e com o Kanye West, que vai estar aqui no card. Trump se reeleger e não querendo repetir o mesmo erro do passado, a Taylor viu a necessidade de se posicionar. No dia 7 de outubro daquele ano, ela confirmou que votaria no Joe Biden na eleição presidencial, autorizando o uso de uma música dela
na campanha política do democrata e lançando críticas à forma como Trump conduziu o caso do George Floyd. Como vocês bem sabem, em 2020 o Joe Biden levou a melhor, mas agora, 4 anos depois, estamos aqui de novo. No início da campanha, antes do Joe Biden abandonar a corrida presidencial, as pesquisas eleitorais indicavam que a disputa entre os dois estava acirradíssima e havia a possibilidade real do Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos. E dessa vez, em pleno 2024, a Taylor não falou nada sobre isso. O homem que defende tudo que a Taylor é contra tá quase voltando pro poder e ela não vai falar nada sobre isso. Será que a Taylor vai recuar nessa eleição? Será que depois de 2020 a gente não vai ver a Taylor se envolvendo com política de novo? O que será que mudou de 2020 pra cá? E foi aproveitando esse silêncio da Taylor Swift que o Trump postou imagens geradas por inteligência artificial da Taylor defendendo ele. Entre as fotos tinha uma que dizia: "Swifties estão com Trump", e outra da própria Taylor vestida de tio Sam dizendo: "Taylor quer que você vote em Donald Trump". E para piorar esse cenário, a Taylor foi vista em um passeio abraçando a Brittany Mahomes, que curte vários posts pró-Trump nas redes sociais. É uma trumpista assumida. E a Brittany, para quem não sabe, é esposa de um dos melhores amigos do Travis, namorado da Taylor. O tempo tava passando, a disputa presidencial tava ficando cada vez mais caótica e a Taylor se mantinha em silêncio. E a imprensa americana começou a pressionar. Poucos dias antes do primeiro debate entre os candidatos, a Variety soltou um artigo polêmico, dizendo que se a Taylor realmente escolhesse o silêncio nessas eleições, uma nova era iria começar na carreira dela. A falta de um posicionamento claro da cantora faria parecer que tudo que ela fez em 2018 e 2020 era só marketing pessoal. O jornalista da Variety questiona se a Taylor só falaria sobre política quando isso beneficiasse o branding dela. Mas uma coisa que muita gente esqueceu é que a Taylor espera até dar o pronunciamento dela. Na última eleição, isso só aconteceu em outubro. E dessa vez não foi diferente. A Taylor esperou um pouco para dar a sua nota. Coisa que aconteceu na semana passada de forma oficial, logo após o primeiro debate. Simplesmente ela deixou para se pronunciar exatamente no debate, né? Então, assim, foi o momento ideal para se pronunciar, eu acho. Pra pessoa que ela tá apoiando, no caso, né? Debate entre a Kamala Harris e o Donald Trump. A Taylor Swift fez um post no Instagram declarando que votaria na candidata do Partido Democrata por considerá-la uma líder talentosa e firme e por acreditar que os Estados Unidos podem progredir melhor se forem guiados pela calma e não pelo caos. A Taylor também falou pela primeira vez sobre o uso daquelas imagens geradas em IA. Abre aspas. "Isso me levou à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre o meu posicionamento real nessas eleições. A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade. Então, para ninguém ter dúvida se tal imagem é real ou não, aqui está o meu posicionamento verdadeiro." Com essa publicação, a loirinha também disponibilizou um link nos seus stories que direcionava as pessoas para o site do órgão responsável pelas eleições, encorajando a galera a se registrar para votar, já que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Ainda de acordo com a Variety, em 24 horas mais de 400 mil pessoas acessaram o site graças a Taylor Swift. Então a movimentação tá aqui. Não dá pra dizer que esse pronunciamento dela não iria mudar nada, não importa pra eleição. Importa. Ela postou um link pedindo para os seus fãs se registrarem e irem votar, e esse link teve 400 mil acessos. Isso importa pra caramba. E só pra gente fazer um parênteses aqui, o que pode ter atrasado esse pronunciamento da Taylor é o fato dela ter passado por uma situação bem complicada envolvendo a sua turnê The Eras Tour. Recentemente, alguns shows precisaram ser cancelados na Europa porque terroristas fizeram uma ameaça de bomba no local em que os shows aconteceriam. Lembra do que o pai dela falou sobre o posicionamento político trazer um risco aos fãs? Com certeza ela precisou pensar com muito mais cuidado no seu discurso de 2024. Até porque essa eleição não é a mais pacífica da história, né? Toda semana tem alguém atirando em alguém. Então dá pra entender ela ter demorado um pouquinho a mais pra se pronunciar.
E o Trump, que até semana passada tava dizendo que a Taylor é muito bonita, muito talentosa, agora voltou atrás. E depois que a cantora mostrou apoio a Kamala, ele disse que não é mais fã dela e que ela vai pagar um preço no mercado pelo seu posicionamento. Trump, não é muito legal ameaçar alguém que já não queria se manifestar para não colocar um alvo na cabeça dos fãs. Dizer que a Taylor vai pagar o preço do posicionamento não é a coisa mais sensata de todas. Mas enfim, a gente vai esperar a sensatez do Donald. E o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? A bicha já é... Assim, todo mundo conhece a Taylor Swift. Todo mundo já ouviu alguma música da Taylor Swift. Então, assim, o que é que ele vai fazer? Nada que ele faça pode mudar isso. A influência que ela tem. O fenômeno que ela é. Nada vai mudar. Donald Trump. Algumas coisas são culpa nossa. E o Trump, em entrevista, aproveitou para provocar ainda mais a Taylor, dizendo que gosta muito mais da amiga dela, da Brittany Mahomes. Que, né, como eu te falei, é trumpista. E enquanto era atacada pelo candidato à presidência dos Estados Unidos, a Taylor se manteve Essa foto, ela tá maravilhosa, né, gente? Pelo amor de Deus, olha isso. Gente, que mulher bonita, né? despreocupada. Conseguiu uma aparição estelar no VMA desse ano, levando 200 mil prêmios pra casa. Tem vídeo aqui sobre essa noite. E por mais nervosa que talvez ela estivesse por dentro, a Taylor não deixou nada transparecer. Cabeça erguida, confiante de que fez a escolha certa. Já no início dessa semana, um post do candidato à presidência viralizou no Truth Social, que é uma rede social criada por ele, depois que ele foi banido do Twitter. Enfim, ele dizia, em letras maiúsculas, "Eu odeio Taylor Swift." Gente, peraí, calma. O Trump foi o quê? Não, vamos voltar, peraí. Depois que ele foi banido do Twitter. Enfim, Peraí, ele de novo. dizia, social criada por ele, depois que ele foi banido do Twitter. Calma lá. Quer dizer que o Donald Trump foi banido do Twitter? Mas, gente, não era a rede social da liberdade de expressão? Em que as pessoas poderiam falar o que elas quisessem, independente de qualquer coisa? Por que que nos próprios Estados Unidos, eles não têm essa liberdade de expressão assim, dessa forma? Enfim, ele dizia, em letras maiúsculas, "Eu odeio Taylor Swift." Ele claramente estava desesperado para conseguir viralizar em cima do nome dela, só usando o nome Taylor Swift para conseguir likes, acessos e visibilidade. O que é meio o que eu dei para ele nesse vídeo, né? Me sentindo meio culpado agora. Mas essa é uma briga de um homem só. Tá, a Taylor já se pronunciou, a gente já sabe qual é a verdade dela, e pode ter certeza que agora o Donald Trump vai estar dando soco no ar, puxando o nome dela pra toda a discussão, falando o nome dela em coletiva, com certeza ele vai mandar alguma coisa assim, porque ele sabe que isso gera um corte, que gera um vídeo, que gera um viral, e a Taylor tem muitos haters também, então viralizar odiando ela é uma coisa lucrativa também. Mas enfim, essa é a treta entre Donald Trump e Taylor Swift. A que ponto chegamos? Gente, não, né? A que ponto os Estados Unidos chegaram? O candidato à presidência, que tá alto nas pesquisas, né, pela disputa com a Kamala Harris, tá dando showzinho na internet contra a diva pop, por birra dele, por querer atenção, causando só por causar. Que preguiça disso, viu? Se a gente tem preguiça do assunto e a gente nem vota neles, olha, amigos dos Estados Unidos, vocês estão meio perdidos, viu? Deixa a sua opinião sobre essa treta aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha conseguido entender qual que é o rolo. E se você gostou, manda para um amigo, deixa ele ficar informado. Adorei o vídeo, né? Claramente. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas outras redes sociais, dê uma olhadinha no box de informações. E é isso. Fui!